Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Então vamos começar, né? A gente quer começar entendendo a base de tudo, né, enfermeira Liane? Então, assim, por que a amamentação ela é tão importante nesses primeiros meses de vida do bebê? Então, assim, a amamentação, ela, como você já disse na introdução, ela tem benefício para a mãe, benefício para o bebê, benefício para a sociedade, benefício financeiro, né, que não tem como a gente não falar, e hoje em dia é muito importante que a gente está com uma crise aí, mas vamos tentar falar, que não dá para a gente falar de todos os benefícios, mas a gente vai tentar falar de alguns benefícios. Bora lá, primeiro para o bebê. Eu estou falando esses benefícios quando a gente fala de amamentação exclusiva até 6 meses, sem dar nem água para esta criança. Isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, é uma recomendação mesmo mundial. Tá? Então, a amamentação ela é exclusiva até 6 meses, sem dar nem água, e complementada por 2 anos ou mais. Aí, a partir de 6 meses, vai entrar para a alimentação complementar. E qual é o benefício para o bebê? A criança é a primeira imunidade. Quem nunca escutou falar, né? Que ali o colostro é a primeira vacina da criança. E o aleitamento materno é muito rico em imunoglobulinas, né? Então, ele é rico em imunoglobulinas que ajuda na prevenção de doenças daquela criança. Evita diarreia, evita doenças respiratórias. E agora a gente viu que teve um surto aí, né? Da questão do... Não, gente, agora deu branco em mim daquela... Não é, Ariana? Do Covid? Não é do Covid. Bronquiolite. Bronquiolite, Isso. Então, assim, é comprovado, né, cientificamente, que o aleitamento materno ele previne de doenças, infecções respiratórias. Para a mãe, o que ela tem de benefício? Previne câncer de mama, ela previne câncer de ovário. Aquela mãe vai reduzir o seu peso, vai voltar ao seu peso original de maneira mais rápida. Evita sangramentos pós-partos, né? Então, porque vai voltar o útero no tamanho normal. Aí, quando a gente fala, vocês podem ver que toda a campanha do Agosto Dourado, a gente trabalha a sustentabilidade. Por que a sustentabilidade? Porque até a natureza a gente ajuda. O leite materno está prontinho na sua mão. É só você tirar o seio e oferecer para o seu bebê. Né? Então, você não vai comprar nada, não vai gastar dinheiro. Né? Você não vai precisar jogar lata no lixo, né? Porque aí você vai prevenir na sociedade. Não vai precisar ligar um forno, um fogo, uma luz para preparar o alimento do seu bebê, porque ele já está pronto. Desse ponto a gente previne também. E realmente são muitos benefícios, né? Como o Leandro está acabando de falar. Gente, amamentar, não sei o que diz, é vida. Não é fácil, não é simples, tá? Mas você tem as redes de apoio, você tem os serviços também de apoio, tá? Então, a mulher tem que realmente saber que o melhor alimento do seu filho é o seu leite, né? Então, vamos amamentar, vamos valorizar, né? E como o tema, né, já fala, o agosto dourado, que às vezes muitas mulheres não sabem o significado, né? Por que chama agosto dourado? Toda campanha tem uma cor, né? E o leite, e a campanha do incentivo ao aleitamento tem essa cor, ouro, né? E às vezes não sabe por quê. Então é importante que todo mundo saiba por quê que é dourado, né? Porque o metal mais valioso é o ouro, né? E o leite humano é comparado ao ouro, né? Porque tem muito valor, né? E às vezes as mulheres que estão amamentando preferem trocar seu leite pelo leite que está lá na lata, que não sabe nem o que é ali, como foi, né? Um alimento industrializado. E hoje, às vezes, eu costumo falar para a gestante, gente, não se chama mais de leite, é fórmula infantil. É composto lácteo. Entendeu? Aí a mulher disse, eu digo, mas por que você está dando esse leite? Não é leite, não, é um alimento que o neném, que o médico passou, é uma fórmula. Tá? Então, não chama já para induzir essa troca. Né? E aí a gente fala, tanto benefício, como a Liana acabou de falar, tanto benefício que tem o leite da mãe. E quando a gente fala também dos benefícios, o resultado não é só para o bebezinho estar pequenininho. Né? A gente sabe que para a gente ter uma geração saudável, né? Porque isso vai vir do adulto. Não é isso? Porque se a mulher amamenta, se a criança tem essa base, que é o leite dela, né? Que é o melhor alimento para essa criança, é o leite da própria mãe, esse adulto vai ter
nós vamos ter gerações saudáveis, porque hoje nós temos uma geração de adultos e de crianças doentes, né? Porque hoje que nós mais temos hoje diabetes na criança e hipertensão, que era doença, não era nem do adulto jovem, era do idoso, né? E hoje nós temos essa geração de crianças doentes por erro alimentar. Então a gente deve, né, ser valorizado, que as mulheres entendam que a gente está falando aqui é por benefício da geração, né? A gente ter pessoas mais saudáveis. E Irenilde tocou num ponto importantíssimo em relação ao benefício. Como ela disse, o benefício não é só na criança pequenininha. Ela previne hipertensão na vida adulta, como ela disse, previne diabetes na vida adulta, como foi dito, obesidade. A criança ela fica mais inteligente, já foi comprovado que até o QI, né, das crianças amamentadas exclusivamente são mais inteligentes, né? Então, assim, eles são inúmeros o benefício. Vínculo afetivo vai ter formado essa criança. Então, assim, as crianças são mais amorosas quando realmente elas têm essa base da amamentação. Que maravilha! Então, são muitos benefícios, né? Para além do estado atual, né? Ele vai para o futuro aí dessa criança, da sociedade. A sociedade ganha com isso também, porque, com certeza, o desenvolvimento infantil aí, né, dessa criança na vida adulta, quando estiver na vida adulta, vai ser bem melhor. Crianças mais inteligentes e adultos também. Exatamente, perfeito, muito bem. Então, agora que nós já entendemos, né, toda essa gama de benefícios aí, né, que o aleitamento materno traz para a mãe, para o bebê, para a sociedade. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a prática, né, do dia a dia. Que gente, onde acontece aí muitas das vezes, principalmente naquelas mães de primeira viagem, né? Sempre acontece aquelas dúvidas, né? Aquelas angústias. Então, muitas mães, elas relatam algumas dificuldades, né? Para esse início da amamentação nos primeiros dias. Então, eu queria que vocês contassem para a gente o que é esperado, Irenildes, né? De dificuldades nesse início. Gente, realmente, como a gente fala, a amamentação é uma coisa natural. Mas muitas mulheres têm dificuldade, não é porque a mulher, às vezes a mulher pode até ter tido 2, 3 filhos, mas às vezes ela não consegue colocar aquele neném no peito, aquele neném não consegue pegar o peito corretamente, e dali, às vezes, dentro da maternidade, já começa os problemas, porque precisa desse apoio dentro da maternidade, porque nessa primeira hora que esse neném vai para o peito, já tem que ter uma equipe ali capacitada para ensinar essa mulher a colocar esse neném no peito, para evitar os problemas. Porque um dos maiores problemas que acontecem nos primeiros dias é a fissura, que é o ferimento que aparece no mamilo, né, no bico do peito dessa mulher. Então, a gente sempre diz, a amamentação é uma coisa para dar prazer na mulher. Agora, imagine uma mulher com o peito ferido, que ela vai sentir dor na hora de colocar esse neném. Então, ali é um passo para o desmame se ela não tiver esse apoio, desde a hora que ela pariu, até a saída do hospital e na rede, nos postos, na atenção básica, para ajudar essa mulher, para não desistir, né? Porque a gente sabe que tudo que acontece, se tiver esse apoio, não vai complicar essa amamentação, mas se não tiver, realmente pode acontecer o desmame, né? Uma das coisas que mais acontece das mulheres também desmamarem essa criança é o choro da criança. Então, nenhuma família gosta de ver choro de recém-nascido. Então, quando o neném chora, todo mundo já começa a dizer para a mulher: seu leite é fraco, seu leite é pouco, seu leite é isso. E a mulher se preparou para amamentar um filho em potencial. Será que eu não tenho mesmo essa capacidade de alimentar meu filho com meu leite? Tá? Então, essas são as principais dificuldades logo nesse início, né? A gente fala da hora ouro, né? Que é o momento, esse primeiro momento dentro do hospital que esse neném faz, que é essa amamentação na primeira hora de vida. Tá? Então, isso é muito importante. E seja divulgado isso, que todas as mulheres que deixam gestantes saibam desse momento, tá? Desse contato pediátrico imediatamente após o parto, porque ali tudo pode se estabelecer, tudo pode melhorar, porque esse neném já vai começar a mamar, né? E ali a equipe já vai colocar esse neném corretamente no peito, então já vai dar, a lactação já começa a se estabelecer. Então é o momento, o neném nasceu, é colocado em contato pele a pele, tá? Para que ele fique ali, né, recebendo os benefícios desse contato
pele a pele, que é o primeiro benefício dessa imunização desse bebê com as bactérias da própria mulher, mas também a lactação se estabelecer, né? Então, dali, tudo pode melhorar. Irene, você falou sobre a dor, né? A dor na amamentação, Liane, ela é algo inevitável ou é sinal de que algo não está certo? Algo não está certo. Amamentar não dói, mas infelizmente não é uma experiência rotineira que a gente tem. Eu falo que 90% dos problemas da amamentação a gente poderia resolver se a gente tivesse um pré-natal e uma orientação de posição e pega bem feito desde o pré-natal. Porque para a gente ter sucesso na amamentação, como a Irene falou, a gente vai ter que ter um ciclo, né? Ela falou do contato pele a pele, eu vou antecipar só um passo, que é no pré-natal. E isso a gente faz parte da iniciativa do Hospital Amigo da Criança. E também a gente tem muitas unidades básicas também que são amigas da criança, que existe um projeto para isso. Mas, enfim, a gente tem que treinar desde o pré-natal. E que toda mulher deve ser orientada e deve conhecer qual é a posição e qual é a pega correta para evitar os futuros problemas. Hoje em dia existem várias técnicas que a gente diz para ela, né, para fazer um posicionamento, uma pega correta. E um detalhe, Ariane, assim, que a gente percebe que está mudando um pouco, porque hoje a gente já vê que a mulher está procurando um plano de parto, ela já chega na unidade básica de saúde para a gente, procurando a questão de um plano de parto para fazer. Sim. E aí a gente orienta a questão da hora ouro, né, do bodenal, a gente orienta também a questão da posição em pega, fala dos direitos da mulher, mas não é uma rotina. O que acontece? A mulher ela se preocupa com tudo. Se vai parir normal, se não vai parir, se vai ser normal, se vai ser cesárea. Qual é a maternidade que ela vai parir? Mas a amamentação, gente, não é algo que preocupa a gestante. Por quê? Porque a amamentação, pelo que a gente olha nas televisões, nas propagandas, a gente vê que a gente pensa que ela vai ser natural e instintiva. E você vai pegar seu bebê, vai ser aqui vai ser fácil. Sem problema nenhum. A gente pensa... Flores, né? Tudo flores. Flores, né? Quando a gente vê uma propaganda de uma mãe amamentando, a gente nunca vê aquela mãe acabada, de olheira. Quem já viu uma publicidade assim? É verdade. Não existe essa publicidade. Então, na cabeça, principalmente das íntegras, né? A gente pensa que vai ser simples. Eu lembro que quando eu fui ser mãe, eu sou mãe, dois filhos. Mas quando eu fiquei grávida do Alisson Neto, a gente nunca imaginei que eu fosse sofrer tanto com a amamentação. Uma profissional da saúde, né? E assim, você com a experiência lá no banco de leite da Marli, ou desculpa, da máquina, né? Mas não tem como a Marli assim, já é a maternidade de alta complexidade. Mas o profissional de saúde são desafios que a gente tem de atender. Porque são profissionais que nunca pensam que vai ter um problema na amamentação. Lá na maternidade, a gente estava no direito, né? Uma fisioterapeuta, né? Que está lá com a gente, né? Que está com dificuldade, ela está indo todo dia. Então, a gente realmente pensa assim, né? Às vezes chega uma médica, eu não sou médica, não sou enfermeira. Agora você é sou mãe e não sei botar meu filho no peito. Eita, eu passei por isso. Depois eu vou contar também minha experiência aqui na amamentação, né? Mas realmente é desafiador, essa palavra assim. Mas para a gente não ter problema na amamentação, por isso que é preciso ter profissionais capacitados, por isso que a gente tem a iniciativa do Hospital Amigo da Criança, que a gente capacita para evitar esses problemas, e aquela pessoa que vai amamentar e que está amamentando tenha rede de apoio adequada. Quando a gente fala rede de apoio, somos nós profissionais de saúde e os familiares. Porque todo mundo tem que realmente se incentivar. Porque às vezes a própria rede de apoio da família, e às vezes diz não, porque começa a não dar essa segurança para a mulher que está ali, né? Ou então procurar, levar lá no banco de leite. Às vezes as pessoas realmente não sabem nem o que é o banco de leite, né? É um apoio, o banco de leite, né? É um local de incentivo ao aleitamento materno, nossa proteção. Mas as pessoas, como o nome é banco de leite, eu vou lá, porque eu não tenho leite nem com meu filho, né? Eu vou lá para o banco de leite, eles vão querer tirar meu leite, né? Então, a gente sempre nas rodas de conversa com gestante, sempre pergunta para ter certeza se ela realmente
alguém sabe. Né? E elas realmente dizem, não, o local, se eu não tiver leite, eu vou buscar, se eu não tiver, eu vou doar, né? Mas nunca disse que é um local, né, que vai te apoiar, que vai te ajudar. Ali é prática, né? É o local que tem mais prática de aleitamento que a gente fez de tudo ali dentro do banco de leite. E isso tem que ser disseminado. Nós, do banco de leite, a gente está aí para promover o aleitamento materno. Para a gente ter doadora, a primeira coisa que eu tenho que ter, gente, é mãe amamentando. Se eu não tiver mãe amamentando, como é que eu vou ter uma possível doadora? Então, a principal função nossa de banco de leite é promover o aleitamento materno. Evitar o desmame, na realidade, né? Porque então, a gente tem que fazer isso. E uma dúvida que nos tocou aqui, que tem muito, às vezes a pessoa não está conseguindo amamentar a mãe, ela chega a nos procurar querendo leite para o seu bebê, mas infelizmente o banco de leite, o leite que é doado, o banco de leite da máquina, que é doado por materno infantil, ele serve para quem? Os bebezinhos da UTI, né, o Natal de cada maternidade. Isso tem que ficar claro também. E aí tu falou em relação à questão de muitas mães irem buscar leite materno. Então, assim, essa é uma dúvida muito, muito presente nessas mães, né, de primeira viagem. É aquela dúvida, será que meu bebê está mamando o suficiente? Né? Será que está correto? Né? essa dúvida, muito, muito. De achar que ela não. Eu sempre digo, a mama não é transparente, a mulher não sabe quanto leite ela está produzindo. Ela só acha que ela tem leite se o leite estiver passando. Né? Se estiver molhando, aí ela acha que tem. Mas se não tiver, ela não acredita que ela tem leite. Né? Então a gente costuma sempre orientar essas mães com relação a isso. Quem vai lhe dizer, já que o leite não é transparente, que você tem leite suficiente para o seu filho, no xixi? Se a criança está urinando, pelo menos eu digo assim, 6 vezes nas 24 horas, mas só observe durante o dia. 6, 4 vezes que a gente sabe que faz muito mais, então fique tranquila, você tem leite suficiente para o seu filho. Tá? Para tirar essa dúvida. Porque elas ficam realmente, né? Porque elas levam o choro do bebê para fome. Né? O bebê está chorando toda hora, então põe no peito. Aí a criança mama e aí adormece logo, principalmente nos primeiros dias do bebê, não tem tanta força de sucção. Né? Às vezes a lactação não está bem estabelecida, então ele vem dar 2, 3 sugadinhas, adormece, porque ele quer calor, ele quer amor ali no peito. Adormeceu. Ela leva bem vagarosamente para o becinho. Na hora que ela vira a costa, a criança começa a chorar. Aí todo mundo, acabou de mamar, mamou que dormiu, por que está chorando? Teu leite deve ser fraco. Eu digo, nunca leve as coisas que acontecem com o teu filho para o teu peito, para o teu leite. Nunca pense isso. Descubra por que ele não está dormindo, descubra por que ele está chorando, mas nunca pense que é o teu leite que não é o suficiente. Muito interessante essa abordagem, né? Essa visão. E assim, e a literatura já fala, não existe leite fraco, realmente não existe. Porém, existe as fragilidades da amamentação. Isso tudo que a gente está falando são fragilidades. E aí, Ariane, não tem como uma mãe dessa não acreditar. Aí ela já tem a rede de apoio, ela apoia ou desapoia, como a Irene já até tocou. O que acontece? Nesse momento aqui, a criança chora, mamou 3 minutinhos, botou no berço, chorou de novo, aí já vem logo uma outra pessoa pode dizer, olha, teu leite é fraco, teu leite não está sustentando essa criança. Aí aquela mulher já vai se sentir altamente impotente, aí diz que o leite é fraco. Aí o que acontece? Se ela tiver uma bomba em casa, ela vem e bota a bomba. Não sai nada. Não sai nada, pronto, acabou a mulher. E aí quando ela chega para a gente lá no banco de leite, a gente sempre fala que a gente precisa ter muito atendimento no manejo do aleitamento materno, a gente precisa disso aqui, escuta qualificada. E na hora de você fazer um atendimento com essa mãe, a gente não atende só a mãe e o bebê, a gente tem que atender o quê? A família. Precisa da rede do apoio para essa amamentação dar certo. E naquele momento a gente tenta fazer uma escuta qualificada da situação da família, e você vai tentar sugerir algo para melhorar essa insegurança materna dessa mãe. Porque a amamentação está intimamente relacionada com o estado emocional daquela mulher. Se ela tensa, ela libera logo um hormônio que a gente chama de adrenalina, que vai impedir a descida desse leite. E aí a gente tem que favorecer naquele momento que é o hormônio do amor, que é a ocitocina. E a gente só vai conseguir, a criança não chora, só que a gente sabe que chora em casa, só que a gente sabe que o problema está dentro de casa, entendeu?
pela sensibilidade dos atendimentos contínuos e a nossa própria vivência como mãe. A gente sabe que quando chega em casa, tudo desanda. E aí, pode Então, ser. eu tô dizendo assim, às vezes ela chegou hoje, como chegou uma hoje, chorando, ela nem falou, ela já chegou chorando, foi pra mãe. E aí eu digo, não, o que foi? Não, meu filho tem 5 dias e não tá mamando. Eu digo, tá bom, não vai chorar, vamos que a gente vai lhe atender, deixa a gente vai mamar. E entrou, e aí quando ela entra e estava conversando com a rede de apoio, que era a mãe, aí ela disse, não, porque quando ele chora, o pai disse, não, tu não tem leite, e fica fazendo a pressão em cima da mulher, e ela, assim, ela quer amamentar, ela tem o conhecimento que o leite dela é o leite mais importante para o filho, e alguém vem dizer que não, que está chamando ele de fome, né? E aí, Liane, a gente sempre observa também uma coisa importante que às vezes causa muito desmame, são os desconfortos abdominais. Né? Então, tem criança, gente, que tira toda a família do sério. E a gente que já trabalha muito tempo com aleitamento materno, a gente vê, tá? Que não é fácil para a família. Só que a gente sempre diz, gente, não é fome. Tá? Não adianta você querer dar outro leite, porque não é falta de leite, isso aqui é desconforto. O intestino do bebê não é imaturo. Né? Então, ali está começando o desenvolvimento desse, né? E aí o bebê realmente, até o ar que ele ingere, vai trazer essa cólica, esse desconforto, né? E às vezes o bebê mama um pouquinho e ele já começa a ficar desconfortável. E aí o que esse neném começa a fazer? Ele começa a brigar com o peito. Porque ele quer ficar aqui, que é o melhor lugar para ele, só que quanto mais ele surge, o leite chega lá no intestino, o desconforto aumenta, a cólica aumenta, e esse neném começa a brigar com o peito. Quando ele começa a botar a boca e tirar, todo mundo diz, não está saindo leite. Teu leite não tem mais, teu peito secou. Entendeu? Não é, e é só desconforto. Tá? Então, essa é uma causa muito também de desmame. Tá? A gente precisa trabalhar. E o que significa, então, amamentar em livre demanda? Existem benefícios para essa prática, hein, Liane? Isso daí é um dos. Ele faz parte dos 10 passos para o sucesso da amamentação que a gente trabalha dentro dos hospitais Amigos da Criança, que, graças a Deus, depois a Elides pode falar quantas maternidades nós temos aí vinculadas, mas o Maranhão ele cresceu muito, né? Quando a gente fala que é um hospital Amigo da Criança, todos esses benefícios que a gente fala é para todo hospital trabalhar. Contato pele a pele, ter uma política, livre demanda é um dos passos, é o 4º passo, eu nem lembro, é o 4º passo que o bebê tem que mamar sobre livre demanda. O que isso significa? Quem manda é ele, entendeu? Ele que diz que vai ter que mamar, não existe horário de mamada. Agora, o que a gente precisa recomendar para todo mundo, principalmente o recém-nascido, que é até 28 dias, 28 dias, está certinho. A gente não pode deixar um intervalo longo entre as mamadas. Por exemplo, esse bebê me mamou 6 horas da manhã, quando deu na hora do almoço, ele dormiu a manhã todo dia. Ai, minha irmã, se a criança não quiser acordar, não podemos deixar isso quando esse bebê é RN. Aí não tem, todo mundo tem aquele ditado popular que o pessoal fala, dormir engorda, não acorda a criança. Já escutaram isso, né? Dormir engorda, não pode mais. Nesse caso, a gente vai ter que chamar. A gente não pode dar um intervalo tão grande, principalmente nesse recém-nascido. Quando ele estiver maiorzinho, está ganhando peso, fazendo bastante xixi, deixa ele no ritmo dele, tá? Então, a amamentação não tem hora, é livre demanda, é guiada pelo bebê. Quem manda é ele. Maravilha. Pois é, então, assim, só complementando, às vezes acontece de ter risco com essa história da livre demanda, porque dentro dos hospitais a gente sempre fala para as mulheres, né? O neném é que vai mandar, o neném mama a hora que quer, o tempo que quer. Mas assim como tem esse neném que vive chorando, que vive no peito, existe um bebê bonzinho, né? E aí é o caso que a Liane falou. O neném dorme e ela disse, não, lá no hospital me disseram que o neném mama em livre demanda. E que livre demanda é o neném que decide. Se ele está dormindo, ele não precisa mamar, né? E aí, como ela falou, tem risco para esses bebês menores de 28 dias, porque a glicemia é baixa, né? E esse neném vai ficando cada vez mais apático, sem força de sucção, né? E às vezes eu faço essa orientação.
não deixe dormir mais do que 3 horas. 2 horas e meia, se o neném não der os sinais que quer mamar, vá lá, mexa com esse neném. Se você não conseguir colocar esse neném no peito, é um momento que você tem que aprender a tirar leite do peito, tira o leite, vai colocando para essa glicose aumentar no sangue e ele ficar ativo e mamar, porque se ele não consegue. Aí só depois, aí sim, aí esse neném fica livre de demanda. Né, para a gente não ter risco, porque às vezes ele tem risco até do bebê voltar para o hospital só para se alimentar, porque não estava conseguindo em casa e a mãe achava que estava dormindo e não estava com fome. Né? Esse é o perigo. Aí hipoglicemia é isso. E a gente também tem os hospitais da criança, né, que deve ter em todos os hospitais, não só da criança, todas as maternidades, a gente sempre orientar esses sinais que o bebê precisa ir para o peito. Porque quando a gente pergunta, quando é que você sabe que o seu filho precisa mamar? Quando está chorando. Né? E a gente sempre diz, o choro não quer dizer fome. Né? Choro no recém-nascido tem várias causas. Então, qual é o momento que você precisa colocar teu filho no peito? É quando ele mexe os olhinhos, ele está ali dormindo, começou a mexer os olhinhos, começou a botar dedinho na boca, começou a mexer os lábios, começou a puxar paninho, colocar na boca. Esse é o momento que o neném precisa mamar, não precisa chorar. Tá? Que tecnicamente a gente chama sinais de prontidão. Sinais de prontidão. O bebê precisa se alimentar. Tá? Muito bem. E aí, gente, nesse começo da jornada também, né, desse processo de amamentação, pode surgir aquela baixa produção, né, de leite. O que causa essa baixa produção e o que pode ser feito? Que dicas vocês poderiam dar para se reverter essa baixa produção? Olha, realmente, nos primeiros dias, a mulher tem baixa produção. Claro que existe aquela mulher, né, que os hormônios são mais... e começa a descer leite logo. Mas a maioria das mulheres, principalmente no parto cesárea, essa lactação realmente demora um pouquinho. Mas não precisa fazer nada, realmente é colocar esse neném para mamar. É o bebê que realmente vai estimular esses hormônios da lactação. Porque eles estão lá na hipófise, né? E é só quem vai estimular quando esse neném suga aqui abaixo da areola, eles nervinhos, que esse neném que vai fazer esse comando. Então, botar esse neném para mamar, né? Não sucção débil, né? A gente tem que ver se realmente esse neném está sugando. E à medida que ele vai sugando, realmente essa lactação vai se estabelecendo. Tá? E aí, à medida que vai passando os dias, é que realmente o volume de leite vai aumentando. Por isso que a gente falou. No primeiro dia, esse neném tem que mamar com mais frequência. Tá? Não pode deixar ele ficar 3 horas dormindo, 4 horas dormindo. Quanto mais ele mama, mais leite vai estar produzindo. Então, esse neném também não precisa de grande quantidade de leite nos primeiros dias. Tá? Ele já tem uma reserva e a quantidade de leite que a mulher está produzindo vai ser suficiente. Né? O estômago do recém-nascido do tamanho do negocinho bem pequenininho. Né? É muito pequenininho. Então, a gente diz, gotinha vai suprir a necessidade dele. Tá? Agora, ele tem sucção ainda pequena, né? Ele não tem tanta força de sucção, então ele precisa se alimentar com mais frequência. Né? Aí, complementando o que ele está falando, o que a gente precisa também fazer com essa mãe é o acolhimento, a escuta qualificada, ela se sentir amada. E nunca escutou, a mulher parida tem que comer, é o pirão de parida, é o caldo de cana. É isso que vai ajudar na produção de leite? Não, gente. Mas o que é? Se o meu marido for não sei aonde, comprar uma galinha caipira para mim, mandar fazer, você se sente o quê? Amada, cuidada. Então, esse afeto faz com que esse leite desça. Mas, assim, o que é importante é o bebê estar no peito. Mas ela também tem que começar a se sentir pertencente daquela situação, sabe, Eliane? E no começo não é tão simples, né? Ela vê que isso tudo a gente chama de fragilidade na amamentação. Por isso que é importante a rede de apoio. Ela tem que ter esse conhecimento. Se for parto cesárea, tem que ter o 5º dia para esse leite estar começando a descer. Se for parto normal, tem que ter o 3º dia. Ela tem que ter o conhecimento que o contato pele a pele vai ajudar essa descida do leite. Se a gente seguir todos os passos para os 10 passos do sucesso da amamentação, teoricamente é o que a gente vai realmente ter o sucesso. Ela tem que saber posicionar o bebê corretamente, saber o que é uma pega correta, né? Que a boca do bebê tem que estar bem aberta.
e se sobrar areola pode sobrar na parte superior da mama, né? Mas a parte inferior tem que estar toda dentro do pouquinho do bebê. Ela tem que começar a se sentir segura no processo de amamentar. E aí ela vem no quebra-cabeça daquele início maternal dela, se encaixando esse leite desce, que é uma maravilha, que depois até doadora de leite humano pra gente. Maravilha. E aí, a gente não pode deixar de falar sobre mitos, né? E desinformação na amamentação. Por mais que seja um tema tão falado, né? Mas ainda hoje existem muitos mitos e desinformações, né? O que vocês mais escutam lá no banco de leite, na experiência de vocês na APS, né? Sobre esses mitos, assim, mais comuns sobre a amamentação? Eu já senti esse tempo que diminuiu bastante a história, porque muitos mitos, muito aí, se amamentar o peito vai cair, né? O que a gente já escuta muito é o leite fraco, o leite de pouco, isso a gente já escuta muito. Mas a história da mama, que a mulher não queria amamentar porque o peito ia ficar caído, é o que a gente escutava muito. Né? Não sei da tua realidade, mas na minha eu quase não escuto mais as mulheres dizendo que não vão amamentar por isso. Né? Mas aí, como eu estava falando, do caldo de cana, essa cultura ainda é muito grande. As pessoas acharam, eu vou tomar caldo de cana, e alguém me ensinou que eu vou tomar um caldo de cana e que eu vou produzir leite. Né? E sabe que cientificamente isso não funciona. E uma das coisas mais que a gente pede para evitar realmente é o caldo de cana, porque é muito açúcar. Né? E isso pode provocar até muito mais forte no bebê. Então a gente não pede. Mas quando a mulher acha que se ela comer um mingau de milho, e aí ela diz, não, eu senti, quando eu comi um mingau de milho, o leite desceu. Se ela está achando isso, tudo bem, gente. Pode comer. Mas cientificamente mesmo, essa questão do bebê, né? A mulher, como ela falou, a mulher está plena, todo mundo paparicando essa mulher. Aí sim, aí é um momento dela, e aí ela relaxa. Porque realmente a gente sabe, dor vai contrair, vai, né? Essa produção, às vezes ela tem produção de leite, mas ela está tão zangada, irritada, porque ela passou no processo, ninguém quer ajudar, que ela tem leite, só que na hora da descida desse leite não sai. Muitas das vezes acontecem os processos inflamatórios, os medicamentos, por essa mulher estar assim, né? Zangada, irritada, ansiosa, tudo isso pode prejudicar a amamentação. Muito bem. Uma herida, a gente escutava muito antes, mas agora vai ter uma parada. Arrotar. É verdade. Pedra, né? Na roda de conversa dessa semana, uma acompanhante me perguntou, e o arrotar no peito? O que acontece? Faz o peito inflamar? Eu digo, não, gente, é um ar que saiu da boca do bebê. Por que vai acontecer alguma coisa? Não vai sair nada. Então, gente, não, arrotar no peito, não se preocupe, porque não tem problema. O bebê pode arrotar montado no peito. Isso já aconteceu comigo em atendimento lá na atenção básica, a criança arrotar e fala, olha, não tem nada, né? O bebê pode arrotar, mas não é um arroto, como ele diz, o bebê tem que pedrar, é o leite parado. E tem uma orientação que a gente dá, quando o bebê está mamando, se a mulher, quem tem que largar o peito na mamada é o bebê. Ele vai dizer que ele solta naturalmente, né? Ele está satisfeito, né? Mas às vezes a mulher precisa tirar o veneno do peito, porque a mulher precisa ir no banheiro, fazer alguma coisa que ela não pode esperar. Então a gente sempre orienta, na hora de tirar do peito, colocar um dedinho mínimo dentro da boca do bebê para que ele abra a boca e não faça nenhum trauma nessa mão. Então, aí a gente leva a parte do arroz para isso. Porque quando a mulher está amamentando, que o neném arrota, ela já recebeu essa orientação. Se arrotar, vai ver o peito ferir, vai ver um peito inflamar. Então, o que ela faz? Na hora que a criança arrota, ela puxa de uma vez e esse neném está preso esse mamilo na areola, o mamilo está preso na boca, com a língua, e quando vem rasgando. E aí pode haver algum ferimento e acontecer alguma inflamação, eles pensar que foi o arroto. E não foi. Não foi porque ela puxou. E aí. Excelente. Muito bem. Então, nós já falamos sobre o começo, né, dessa amamentação, nós já falamos sobre mitos, né? Então,
A gente sabe que a vida real, né, ela traz aí também os desafios, né? Conciliar aí a amamentação, a volta ao trabalho, né, com a rotina do dia a dia. Então, que dica vocês dão, né? Como conciliar essa amamentação com a volta ao trabalho? Olha, é possível, mas tem que ter planejamento. Tudo na nossa vida, quando a gente planeja, dá certo. E a mesma coisa é o retorno ao trabalho. Aí, bora lá. Essa mulher ela vai retornar ao trabalho, normalmente se retorna com 120 dias, que são 4 meses. Às vezes ela consegue lidar com as férias, ela consegue ficar nos 5 meses, né, com o bebê, mas quando não é possível, o que a gente sempre pede para essa mãe? Para ela se preparar antes dela voltar ao trabalho. Porque o leite humano, ela pode coletar e estocar esse leite. Mas para isso, ela tem que ter o planejamento dela. Não adianta, Ariane, por exemplo, eu vou voltar a trabalhar amanhã, eu querer tirar meu leite hoje para deixar para meu filho amanhã. Eu vou estar preocupada, tensa. Não vai cair uma gota de leite. Já ficou, meu Deus, como é que eu vou deixar meu filho com 4 meses? Nós, mães, sofremos mais quando retornamos ao trabalho do que nosso próprio bebê. Né? A gente sente mais, né? Sim. É muito difícil, principalmente para nós. E aí, nesse dia, não sai. Primeira coisa que ela tem que saber, o leite humano, cru, que é o que sai direto no seu peito, congelado no freezer da casa dela, ele tem validade de 15 dias. Ótimo. Então, dá para ela fazer um planejamento com 15 dias antes dela retornar ao trabalho dela e começar a tirar esse leite. Ela tirou, tá aqui, deu para ela, faz toda a higienização adequada, lava a mão até a altura do cotovelo, lava a mão só com água, protege o cabelo, usa uma máscara, despreze o primeiro jato de leite para limpar os ductos e começa a extração. Aí vamos supor que ela coletou só um dedinho. Ela vai tampar aquele frasco de vidro com tampa de plástico, vai identificar com uma etiqueta e vai colocar no freezer da casa dela. Coletou um dedo, não tem problema, deixa congelado lá. Mais tarde, ela pode tirar mais leite ou no outro dia. Aí ela vai juntando até deixar o frasco cheio, tem que deixar um intervalo de 2 dedos, né? Porque o leite materno, todo o líquido, quando congela, ele aumenta de volume, a gente pede para deixar um espaço para aquele vidro não quebrar. E ela vai fazendo o próprio estoque dela. Aí, quando ela for retornar ao trabalho, ela já vai estar tranquila, porque o leite humano dela vai estar guardado. E aí, a gente só tem que orientar o cuidador, o familiar, que vai oferecer esse leite para o bebê. Entendeu? Mas dá para ela fazer o planejamento. Mas isso ela precisa de uma rede de apoio especializada. E nós, do Banco de Leite, a gente está à disposição para dar essa orientação para essa família que precisa desse tipo de apoio. E um outro detalhe que muitas pessoas não sabem, mas nós, do Banco de Leite, a gente também pode pasteurizar o leite dessa mulher para ela. Quando a gente fala em pasteurização, essa validade desse leite de 15 dias, ela vai se estender para 6 meses. Olha, que interessante. Aí a única coisa, eu não sei como é o fluxo da materna, que a gente pode falar. Lá no materno, a gente só não vai buscar esse leite no domicílio dela. Ela vai ter que trazer para a gente congelado e vai ter que buscar. E tem que seguir as regras para não vir contaminado. Muito bom saber isso, né? E divulgar essa informação aí para as mães. E aí, quando ela retorna também, vamos dizer que ela retornou com 5 meses, ela também, no trabalho dela, se ela tiver uma sala que ela possa tirar, ela também pode levar a caixinha térmica, o frasquinho esterilizado, e ela procurar um ambiente, se tiver geladeira, congelador da geladeira, ela pode deixar o leitinho dela e no final do plantão, né, ou no final do expediente, ela leva o leite para casa, que é mais um estoque que ela vai, né? Ela tem o estoque em casa e vai também formando, porque ela vai tirando. Até porque quando essa mulher volta, a mama vai cheia, né? Isso vai ficar desconfortável para ela no trabalho, né? A mama cheia. Então, a maioria já das empresas já estão tentando montar uma salinha, que a gente chama salinha de amamentação. É um localzinho que essa mulher vai tirar. Mas se não tiver, ela só não pode tirar dentro do banheiro. Né? Mas outra sala, tiver uma pia, que ela possa lavar as mãos, ela possa passar uma água no peito, que ela despreza essas primeiras gotinhas, ela pode fazer a extração ali. Para garantir o leite do bebê no outro dia. Entendeu? O que
o que dificulta mais para essa mulher quando ela retorna ao trabalho é se ela realmente trabalha todos os dias, vamos dizer, 8 horas diárias. Então fica muito complicado para ela formar um estoque, né, de leite. Mas quando ela trabalha por plantão, ou se ela trabalha só um expediente, maravilha, ela tem condição de montar esse estoquezinho muito bom. Aí o que é interessante saber é que essa mulher, quando retorna ao trabalho, ela tem meia hora por turno, né? Ou ela utiliza meia hora por turno, ela pode juntar as 2 meia horas e sair 1 hora mais cedo. Isso é direito, tá? É garantido da toda mulher que amamenta. E assim, eu vou dar alguns exemplos de algumas empresas cidadãs que têm essa sala. A Defensoria Pública, ela tem uma sala de apoio à amamentação. A Vale tem uma sala de apoio à amamentação também. E assim, nos hospitais que tem os bancos de leite ou tem salinha de apoio à amamentação, Elas também podem ir lá fazer isso. A gente ir dentro do banco de leite ou dentro da sala de apoio, né, deixar lá congelado, quando ela for retornar no final do expediente, ela já leva para casa. As funcionárias lá do HU sempre eles vão lá e tiram. Aí eles acham legal que elas, olha, eu vou levar um tanto, mas esse aqui eu vou doar. Aí elas fazem, né? Principalmente por dar serviço público, porque as mulheres só voltam com 6 meses, realmente. Então, os bebês já estão se alimentando, né? Da alimentação complementar, então realmente vai dar até para doar. Né? Porque como o bebê vai tomar pouco leite, né, vai comer mais as outras coisas, já dá para fazer a doação. Legal. E uma coisa importante também é exatamente a alimentação complementar, porque muitas mulheres, quando elas retornam ao trabalho, então às vezes amamentou 6 meses, mas agora, meu filho já pode comer tudo, a primeira coisa que elas pedem, porque isso também é muito cultural, é a história do mingau. Né? Então, eles acham assim, não, agora eu posso dar o mingau, porque o neném já tem 6 meses, já mamou 6 meses, e agora... então a gente sempre orienta, não mingau para criança menor de 6 meses não pode acontecer, ou menor de 1 ano não pode acontecer, tá? Porque o mingau ele só pode ser feito com leite integrado. E criança menor de 1 ano, né, não pode tomar leite integrado. Né? Então é muito importante essa orientação. Saber que depois dos 6 meses são frutas, legumes, o próprio leite que continua com o próprio leite da mãe até 2 anos ou mais. Né? Continua. E aí, os alimentos saudáveis. Pede até que as crianças, né, até 2 anos, não saibam nem que existe açúcar. Né? Isso. E nem alimentos processados, tudo naturais. Exatamente. E assim, a gente está falando de volta ao trabalho e amamentação, né? E aí vocês deram dicas super importantes. Mas não é fácil se essa mulher não tiver o apoio, né, gente? Então, esse apoio, essa rede de suporte vai fazer toda a diferença, né? Então, como é que a parceria, como é que o parceiro, a família pode ajudar aí nesse processo? Aí a gente tem que ver quem que vai cuidar desse bebê, né? Uma situação que a gente teve interessante lá no banco de leite foi uma mãe que retornou ao trabalho e aí o bebê estava na creche. E a gente levava o leite humano, ela levava o leite humano para a creche. Só que um período ela conseguiu esse manuseio, porque assim, na hora de você ofertar o leite humano para o bebê, você vai ter que esquentar em banho-maria. E você não vai poder esquentar no micro-ondas e nem a água daquele banho-maria. Ele diz que a gente não pode elevar muita temperatura, tem que ser em média 40 graus, porque senão a gente tira as propriedades benéficas do leite materno, a gente vai acabar dando só água para o bebê. Enfim, então o que aconteceu? A rede de apoio dela naquele momento era a creche, aí a creche não estava conduzindo, seguiu o fluxo corretamente e infelizmente teve que introduzir a fórmula. Então, quando a gente vai orientar a questão da oferta desse alimento em casa, essa rede de apoio tem que estar presente para receber a orientação. A gente orienta, aí a gente vai na questão do bom senso. Todo mundo sabe que nós, que apoiamos a alimentação, que a gente não orienta o uso. O uso de verduras artificiais. Mas, por exemplo, eu estou falando que já aconteceu comigo isso lá no banco de leite. A pessoa que vai ficar com essa criança, você já ofertou leite para o bebê no copinho? Não. Não é fácil, Emílio, da técnica correta é fácil? Não é fácil. Corre risco de engasgo? Corre risco de engasgo. Então, nós que estamos ali orientando, a gente tem que ter esse bom senso. Eu vou
que saber quem que vai ofertar esse leite materno para essa criança. Eu estou falando de uma criança de 4 meses, 5 meses, 6 meses. É uma criança que não fica Já tá assim, Né? né? Às vezes você coloca aqui e tá tudo tranquilo, mas o bebê de 6 meses. E até o prematuro, às vezes, você não consegue fazer na técnica correta. Então, apesar da gente não orientar o uso de bicos artificiais, vai ter situações que é preferível você orientar o quê? O uso da mamadeira para ofertar o leite humano. Porque é para a gente evitar engasgo, evitar um outro problema maior, entendeu? Aí desperdiçar aquele leite humano. Então, aquilo dali, no aleitamento materno, falo da saúde como um todo, não existe uma receita de bolo. A gente tem alguns direcionamentos que a gente pode estar dando, mas na hora de você prestar o atendimento, você vai entender a situação e estar orientando aquela família. Isso é verdade mesmo. Entendeu? A gente já teve casos de mulheres que foram no banco de leite para aprender, tirar leite, para saber como conservar o leite. E elas disseram assim, eu já tentei, antes de eu voltar ao trabalho, eu tentei, já usei até uma madeira, mas ele não pega nada. Então tem muitos casos assim. Não aceito. Não aceito, assim, muito difícil, entendeu? Quando já está praticamente com 6 meses, já vai comendo uma colherzinha, já vai comer as comidas pastosas, mas quando volta com 4 meses, com 5 meses, que o bebê não consegue, sabe, não pega copo, não pega a mamadeira, é espírito de tudo. Gente, não é fácil para essa mulher. Né? E aí, quando ela estava falando da rede de apoio, né? A gente, como que a gente trabalha isso? Às vezes pega os afazeres em casa, né? Então, o marido vai lá fazer a comida, vai lavar a roupa, vai fazer e deixa ela para cuidar do bebê. Porque ela não vai dar conta de cuidar do bebê e fazer todos os afazeres da casa. Então, isso tem que ser, a rede de apoio tem que ajudar nesse ponto, né? O peito é só ela que tem, né? Ele não pode ficar com o bebê para ele fazer as coisas. Então, é ele que tem que saber que ele tem que ajudar nas tarefas domésticas. Muito bem. E a APS, hein, Liane? Você é enfermeira da estratégia, né? Como é que a APS aí, as equipes de saúde da família podem ajudar aí nesse processo também? Principalmente no pré-natal. Tanto no pré-natal como no puerpério também. Né? Porque você sabe que essa consulta da primeira semana é onde? É lá conosco na atenção primária de saúde, né? Então é muito importante naquele momento ali. No pré-natal a gente tem que sensibilizar e convencer os familiares dos benefícios do aleitamento materno e orientar uma posição e uma pega correta naquele momento ali do pré-natal. E quando aquela criança, aquela família vem naquela primeira semana, a gente tem que avaliar como é que está a amamentação, como é que está a saúde dela de um modo geral, dessa mãe, né? Como é que está a alimentação dela, como é que está o sono, como que ela está se sentindo, né? Porque a gente sabe que a mulher naquele momento ali, se você fala para ela que está bonita, ela chora, se você fala que ela está feia, ela chora. É hormonal, né? Nós passamos por isso. Então, não é um puerpério assim, que a gente nunca imagina que a gente vai passar por um puerpério daquele jeito, né? Assim, eu lembro que na minha época, meu pré-natal, eu não senti nada, trabalhei até véspera de parido, né? Mas puerpério, misericórdia, não é fácil. Mas enfim, cada um tem sua história e todo mundo passa, né? Todo mundo passa. Mas às vezes a gente recebe umas mães lá que elas ficam plenas, elas chegam plenas, nem parece que parido, né? Cada casa é um caso. Mas a atenção primária é para isso. Naquele momento a gente tem que ver. Claro que a atenção primária não vai conseguir resolver todas as dificuldades da amamentação, mas a gente sabe direcionar quando tiver um problema mais sério. A gente não conseguiu resolver na atenção primária, manda para os bancos de leite, que os bancos de leite é um serviço especializado que pode estar nos orientando em relação a isso. E lá a gente é um serviço especializado mesmo, diferente da gente lá na atenção primária, que a gente atende tudo e todos no mesmo dia, né? Então, assim, é difícil você dispor de um tempo maior para estar se dedicando para fazer essa escuta qualificada, para estar orientando alguns detalhes. A gente, infelizmente, não tem esse tempo hábil, né, para fazer esse tipo de situação, não dá para a gente investigar tanto. E a gente aproveita também na nossa visita domiciliar, quando a gente faz com 7 dias, quando é na área, a gente observa essa questão, a gente pergunta o xixi, vê quanto umbilical, ver a questão da amamentação, como é que está, né? Ela se está com alguma dificuldade, se tiver, a gente tenta
existe um formulário de observação da mamada, né? Ele é padronizado pela Unicef. E lá no banco de leite a gente conseguiu reduzir ele para deixar mais dinâmico, né? Para ver se a gente consegue identificar algumas falhas, teoricamente, né? E naquele momento ofertar uma ajuda prática para tentar melhorar aquele posicionamento, aquela pele daquele bebê. Porque tudo na amamentação para dar sucesso está relacionado também com a posição interna correta. Mas a atenção primária ela tem um papel fundamental. Inicia e termina. O pré-natal é doido. Então tem que realmente iniciar tudo no pré-natal. Essa sensibilização dessa importância da amamentação. E vai dar o suporte para o bebê, não. Não está mamando legal, então é o suporte para ajudar realmente e evitar realmente quem precisa. Como ela disse, não existe receita de bolo, mas nós precisamos evitar o desmame. Então, cada caso a gente tem que ver individualmente para que a gente evite esse desmame. E tem uma coisa assim que, às vezes, até o próprio profissional, até o próprio médico, às vezes, desestimula a mulher, quando é caso de gêmeos. Né? Então, muitas das vezes, quando está na enfermaria, lá, a mãe de gêmeo, já diz, não vai precisar aqui de um leitinho, porque são 2. Né? Gente, toda mulher vai produzir leite conforme a necessidade do bebê. Se são 2, ela vai produzir. Conforme nós já tivemos doadores de mãe de gêmeos. Né? Que a mulher produzia leite além da necessidade dos 2. Então, não tem que pensar porque 2, 3, porque eu não contei como botar os 3 no peito ao mesmo tempo. E é uma rotina de 2 sucessos nas mães de gêmeos amamentando. Exclusivamente. Então, a gente tem que ver todos os casos para evitar esse desmame. Vamos trabalhar. O que nós podemos fazer para que essa mulher não desista na amamentação. Né? E a gente teve um caso lá no Banco do Leite de uma mulher que ela tinha uma deficiência, ela só tinha um braço. Né? E ela chegou, e os bebezinhos dela eram prematuros, e ela chegou assim. Eram gêmeos. E ela assim, como colocar os 2 no peito ao mesmo tempo? Né? E aí a gente disse, não, tem como você colocar. Aí a gente fez uma tiboia, porque o outro ficasse na tiboia no peito. Né? Pois é. E aí a gente, olha, nem disse que eu tinha tiboia. Chega lá, vocês só colocam aqui, e só pega ajuda da sua mãe, de quem está lá te ajudando para colocar ele aqui na posição. Nem todos os horários todos vão querer mamar. Né? Mas na hora que você tem a necessidade de botar os 2, pode colocar os 2. Né? Então, evitar, porque de repente eu já pensava, não, enquanto ele está no peito, eu vou ter que dar uma mamadeira para o outro. Né? Então, já ia ter um desmame. Né? Porque quando a gente fala, o bebê de 6 meses que pega uma mamadeira, ele não tem mais risco de desmame. Porque ele aprendeu a mamar no peito. Mas quando o bebezinho recém-nascido começa a iniciar com a mamadeira, ele desaprende a mamadeira. Porque ali, principalmente o que eles chamam a chuquinha, é a mamadeira mais molinha. Então esse neném só trisca. Mais fácil, né? Ele trisca os lábios ali e o alimento está saindo com rapidez. Né? E aí, quando ele vem para o peito, ele não quer fazer força. E às vezes até essa posição. Ele mamar na mamadeira, ele mama aqui. Quando você bota no peito, a posição é diferente. Então, quando ele se acostuma com a mamadeira, na hora que tu vira aqui, ele parece que está botando pimenta na boca do garoto. Né? Então, ele já começa a brincar, porque ele não quer mais fazer força no peito. Né? Então, acontece o desmame. Né? E confusão de bico, que é isso, que é uma das problemáticas que a gente tem no manejo do aleitamento materno, para mim, como enfermeira, é uma das mais desafiadoras para você conseguir reverter, porque a impressão que dá para a família é que o bebê rejeita a mãe. Mas não é, ele está confundindo mesmo. E assim, o que é interessante é que não precisa ser só o bico artificial que causa confusão de bico. É tudo que você oferta com frequência com o bebê, que não seja só a mama, ele pode ter uma confusão de bico. É copinho, é dosadora. A forma é diferente, né? Vou colocar aqui um copinho. Vou fazer o que for, a colher dosadora, tudo eu afasto o neném de mim. Né? Então, quando é o peito. Aí, quando bota nessa posição, a criança empurra, chora, e deixa um ambiente estressante, se irrita. Aí, nesse caso, a gente consegue resolver em um único atendimento? Não. Aí
tem que ser um processo, tem que tirar o que está causando confusão de bico, aí orienta a família, vai ter que acostumar com o choro constante, depois a gente consegue reverter, mas para isso tem que seguir a orientação em domicílio, senão... Muito bem. Eu tô vendo que vocês trouxeram aqui alguns materiais, né? Qual seria, assim, de dica prática, né? Qual que seria a posição mais confortável e mais indicada aí para essa amamentação? E segura também, né? O que vocês indicariam? Na realidade, Aline, a mãe e o bebê vão ter que ver qual é o melhor posicionamento para eles, tá? Na minha prática atual, o que eu percebo hoje é que muitas mães, elas têm mais habilidade na posição que a gente chama tradicional com a mão invertida, que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque essa posição ela se tornou mais confortável para a mãe e para o bebê, porque ela consegue controlar tanto a cabeça da criança quanto fazer a pinça do peito. Então, o que a gente chama de tradicional com a mão invertida? É isso aqui. Eu pego, aí aqui eu já boto ele barriga com barriga. No começo a gente tem que fazer tudo isso. Depois o bebê vai pegar teu peito de tudo que é jeito. Tá chegando, já baixando aqui. É o aprendizado, a gente ensina. Depois ele mama de tudo que é jeito, não tem isso. Mas no início a gente tem que fazer como manda o protocolo, porque senão pode dar errado. Aí começam as dificuldades da amamentação. Então, aqui você está pegando ele, né? Aí aqui você controla a cabecinha do bebê, aí já joga a mãozinha do bebê para trás, que jogar essa mão para trás aqui do recém-nascido, pense numa tarefa difícil, que a mão do bebê fica aqui. Mas essa mãozinha para trás é para a gente justamente ter ele mais perto da sua mão e ter barriga com barriga. E com a outra mão, você vai fazer a famosa mão em C e fazer a pinça, e aqui você vai encaixar. E essa posição é boa porque ela está olhando, né? Ela está segurando. Quando é a posição normal, que ela vai fazer isso aqui, ela não está olhando como é que o bebê está pegando. E assim não, ela consegue. Aí depois que o bebê faz uma boa, porque essa posição não é confortável, como o braço da mulher fica. Sim. Depois que ele realmente fixa a pega dele, aí ela pode voltar para a tradicional. Tá? Então essa aqui dá muita segurança, porque ela controla tanto a cabecinha do bebê quanto ela faz a famosa pinça que a gente quer que faça. Excelente. Tem as outras posições, né? Que é essa posição de cavalinho também, que às vezes ela também se sente confortável, né? Ah, essa eu fazia era muito, eu adorava. Pois é. Às vezes o bebezinho prematuro, quando elas têm um bebezinho prematuro, essa posição é Prematuro, muito sonolento. Essa posição é muito boazinha também para elas. Né? E aí, aproveitando também a história que a gente estava falando da mamadeira, é importante também que a gente fale da chupeta, né? Porque às vezes a mamadeira, né, como ele falou, às vezes um bebê que a mãe retorna ao trabalho, que o bebê não consegue se alimentar de outra forma, dá a mamadeira. Mas chupeta, a gente pergunta, por que a chupeta? Né? É um objeto que a criança nasce sem saber que existe esse objeto. Quem ensina somos nós, né? Sim. Então a gente vê que quando a mãe vai colocar uma chupeta na boca do bebê, o bebê rejeita. Porque é uma borracha. Uma borracha sem sabor, né? Borracha não tem sabor. Então, às vezes, eu até brinco com as gestantes. Alguém já colocou uma chupeta na boca para sentir sabor antes de colocar no bebê? Porque, gente, é horrível. Então, o bebê nasce, ele precisa chorar, ele não precisa que um objeto tape a boca dele para ele evitar. Né? Se ele está irritado, se ele está chorando, alguma coisa está acontecendo. Mas se ele soubesse falar, jamais ele ia ter uma chupeta na boca. Né? Porque a gente sabe que a chupeta traz muitos problemas. Né? Um dos problemas, quando o bebê vicia na chupeta, um dos problemas é ele ser um respirador bucal. Né? Ele não respira pelo nariz, ele fica respirando pela boca. Né? A gente sabe que ele porta de infecção. Né? Uma mãe colocar uma chupeta na boca, se ela for realmente fazer como deveria fazer, ela tinha que ferver aquela chupeta cada vez que ela fosse colocar essa chupeta na boca da criança. E quem faz isso? Ninguém. Cai no chão, bota na boca. Lava com a torneira, coloca na boca e toda. E quantas bactérias ela fala quando pro filho? Né? E às vezes o bebê adoece, e aí ela vem pra gente e diz: a gente disseram que o leite materno era o melhor alimento, que evitava doenças, que evitava isso. E aí o meu filho adoeceu, pegou uma pneumonia. Será por quê? Às vezes é uma situação dessa, né?
problemas de dentição, né? Esse neném pode nascer com os dentes atrapalhados por esse. A gente sempre diz, o neném está em crescimento, está em desenvolvimento, fica noite e dia com uma chupeta na boca, então essa arcada dentária toda é modificada. Então, quando nascer os dentes, pode nascer errado. Então, a gente vê que não tem nenhuma coisa boa na chupeta. Então, a gente sempre pede. Então, não ensine seu filho a usar uma chupeta. Acalente, tem outras formas de acalentar sem ser chupeta. Né? Muito bem. Nós já estamos, né, caminhando aí para o nosso finalmente, né, para o encerramento aí do nosso podcast, mas antes eu queria ouvir de vocês, né? A gente já ouviu aqui muitas histórias, né, muitos aprendizados de vocês na experiência da rotina do dia a dia do trabalho, mas eu queria que vocês citassem uma, assim, que foi mais marcante na experiência de vocês, né, com esse processo de amamentação. Gente, a gente no Boveiro se depara com muitas situações. Imagina. Né? A gente já teve casos de criança que a gente trabalhou assim 15 dias para que o bebê pegasse no peito. Tá? E a gente olhava, chamava fono e não tinha nada. Né? Mas ele não conseguia, ele se irritava. Mas a gente teve, né, situações que realmente a gente teve um depoimento de mães, né, que vieram ao banco de leite e diz assim, vocês foram um anjo na minha vida, né? Mas ela teve esse trabalho de ficar rindo o tempo todo, né? Até esse neném conseguir pegar o peito. Mas a gente sabe, tem muitas crianças que têm algumas dificuldades realmente, assim, você ter o queixinho retraído, ter palato fundo, tá? Tudo são dificuldades que precisa realmente de ajuda prática. Para que esse neném mame no peito. Um dos casos que a gente está recebendo, assim, que está gerando muito. Não sei se já ouviram falar, e já chegou muito, é o fenômeno de Renault. O fenômeno de Renault. Já cheguei raro. A gente de vez em quando pega. E a gente já teve tantos casos de fenômeno de Renault lá no banco de leite, a gente vê que a literatura fala o uso de nifedipina, que eu acho que faz a vasodilatação, né? Que ele é um antipertensivo, a gente pode botar no biquinho do peito para melhorar. Era até uma funcionária lá do materno e ela sofreu demais. Gente, imagina, tu com 4 meses sofrendo de dor no teu peito com o fenômeno de Renault. E o que ela relatou para a gente que melhorou, ela usava um casaquinho. Que eu acho que dava o aquecimento, assim, que ela disse que ela dormia com um casaquinho, e aí começou a melhorar. E aí a experiência de uma com a outra, a gente vai pegando para dar dicas para outras mães quando vem com esse relato de fenômeno de Renault. O fenômeno de Renault é muito confundido também com a candidíase, com a monilíase mamilar, só que a monilíase a gente bate o olho, a gente sabe. Quando a gente inicia o tratamento, o resultado ele é imediato, assim, né? E os dois, a gente tem que corrigir muito a pega do bebê, porque a dor, quando o bebê pega mais errado esse mamilo, mais dor ela sente. Quanto mais aberta a boquinha do bebê, menos dor ele sente. E um relato interessante do fenômeno de Renault, que a dor não é do bebê mamando, ele sente pós-mamada, ela sente a dor em ponto. Aí a gente orienta também para fazer a vasodilatação com pressinha morna só no mamilo, entendeu? Para melhorar esse relato. Mas eu achei interessante desse caso especificamente que ela falou que usou o casaquinho para sentir conforto. Entendeu? Mas eu já dei orientação para outra e não sentiu conforto como ela. Então, cada caso é um caso. Individual, Tem um desafio nessa área aí ainda. Tem alguns casos que a gente pensa assim, que é realmente a monilíase, que não é, que ela refere dor. Assim, aí você trata, tenta e não tem retorno, que a gente fica assim, sem realmente ainda, né, ter realmente um diagnóstico. Né? Muito bem. E aí, para encerrar, né, eu queria que vocês dissessem aqui onde é que essas mães e esses profissionais também podem buscar ajuda especializada aí onde vocês atuam, né, que é de forma gratuita, né? Queria que vocês abordassem um pouquinho aqui para a gente ir para o encerramento. A gente, tanto eu como Liane, a gente trabalha no banco de leite. O banco de leite é um serviço especializado, né, na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. SUS, 100% SUS. Não tem hora
para a mulher não tem marcação, né? Ela pode chegar e ser atendida imediatamente. O horário dos bancos de leite é de 8 às 17, né? Não fecha no horário do almoço, né? E não funciona no final de semana e feriado. Mas se ela chegar a qualquer hora, ela é atendida. Se tiver 4, 5 manhãs em atendimento, mas é questão de 10 minutos, ela é atendida. Né? Então, tanto faz mulheres da rede pública ou da rede privada, pode ir ao banco de leite da maternidade, de alta complexidade, que fica na Coab. Muito bem. E lá é a mesma coisa que ele nos falou, mas só que o nosso fica localizado no Hospital Universitário, na UFMA, aqui no Materno-Infantil no centro. O diferencial lá, ele diz que, paralelo a isso, também, às vezes, ela pode esperar um pouquinho mais lá no nosso banco de leite, porque a gente também tem o programa de incentivo ao aleitamento materno exclusivo, que a gente faz umas consultas lá para os bebês que nascem lá nascem no Hospital Universitário. E, às vezes, pode ser que ela tenha um tempo de espera um pouco maior do que lá na máquina, como você relatou, que no máximo 10 minutos. Mas, às vezes, ela tem um atendimento pronto, né? A única coisa que a gente solicita para quando ela chegar lá no materno-infantil, por exemplo, é que levem isso à identidade e cartão do SUS para registrar o atendimento no sistema, porque lá é obrigatório o cartão do SUS. E para as pessoas que têm plano de saúde, que não tem o cartão de saúde, o cartão nacional, o cartão do SUS em mãos, é obrigatório todo plano de saúde colocar o número do cartão do SUS na carteirinha do plano. Tá? Então já é obrigatório. Então, assim, mas o cartão do SUS é obrigatório, lá no materno é obrigatório. Antes de finalizar, né, como nós somos banco de leite, gente, também, né, vocês que estão amamentando, né, queiram fazer doação de leite, também pode. Então, como é que a gente faz? Você não precisa ir ao banco de leite para fazer a doação. Você basta ligar os números dos bancos de leite e a gente faz uma visita. Nessa visita, a gente vai te orientar como fazer a extração do leite, como higienizar. Já levamos o frasquinho esterilizado para você armazenar o leite. E a gente só pega o leite de 7 dias. Então, é bem prático, bem seguro. Tá? A gente sempre está precisando de doação de leite, porque nós temos cada vez mais prematuros internados nas UTIs neonatais. O alimento desses bebês realmente é o leite humano. É o padrão ouro. É o padrão ouro para a recuperação. Né? A gente sempre diz que para esses bebês o leite não é só o alimento, é vida. Né? Então a gente precisa sempre da doação de leite. E a gente também faz aqui o pedido da doação dos frasquinhos, né? Porque os bancos de leite eles armazenam leite em frascos de vidro com tampa plástica e boca larga. Então os frascos mais utilizados são os frascos de café solúvel. Então, você que usar o café solúvel, tá? Pode também fazer a doação do frasco. Se não quiser levar até os bancos de leite, pode ligar que a gente também passa para pegar. Muito bem. A gente está recebendo aqui algumas perguntas, né, dos participantes que estão aqui nos acompanhando ao vivo no podcast. O André Silva está fazendo a seguinte pergunta. Como o pai pode auxiliar a mãe durante esse período da amamentação? Queria que vocês focassem assim, na figura do pai. Excelente pergunta do André. Então, como que esse pai ele pode ajudar? Terminou de mamar, pode botar para voltar, né? Pode levar uma água para a mulher dele, uma fruta que ela goste, ela se sentir amada, e a gente descentralizar aquele cuidado imediato só na figura da protagonista da mulher. É isso que ele diz. Então, aquele bebê, depois que ele nasce, ele tem que começar a entender que existem outras pessoas que prestam cuidado a ele. O pai pode dar um banho, o pai pode trocar uma fralda, o pai pode acordar à noite, pegar o bebê e ajudar a mãe no posicionamento na pele desse bebê. Então, assim, eu particularmente, os 20 dias que é dado a um pai presente é pouquíssimo. Tinha que ampliar essa licença paternidade, porque um pai presente é fundamental para o sucesso da amamentação. E a gente vê que eles estão muito envolvidos, a gente vê desde o pré-natal, a gente faz o pré-natal masculino, então a gente envolve desde o pré-natal e no puerpério eles sempre estão.
Pois é, e assim, tu falaste 20 dias só no serviço público, né? Isso. E quando é carteira assinada, é só 5 dias. Pior ainda. Né? Mas é isso que o Liane falou, ajuda todos os momentos. E não desestimular essa mulher de amamentar, né? No caso, quando o bebê chora, né? Sempre incentivar essa mulher a amamentar. Né? Se o bebê está com cólica, você pode fazer algumas manobrinhas, segurar esse neném, caminhar para... Porque o choro irrita, às vezes, as pessoas. E a mãe fica muito ansiosa quando vê o bebê chorando. Então, é bom calmar o pai sair, calmar com essa criança, deixar ela lá, repousando, para ela ficar ansiosa. Muito bem. A Cris Ferreira também está perguntando se existe alguma técnica para retirar a chupeta, né? Falou da chupeta. Quem já introduziu a chupeta, né? Existe alguma técnica para retirar? Como é que é essa experiência de vocês? O difícil do bebê porque quando você dá, ele rejeita. Ele não aceita no primeiro momento, ele vai rejeitando. Mas depois que ele aprende, porque o neném ele nasce com um reflexo de sucção muito forte, né? Então, quando ele sente, né, que ele está se saciando oralmente com aquela chupeta, ele fica mastigando. Então, aí ele vai viciando, aí fica mais difícil, né? Então, assim, para tirar, se o bebê ainda for bem pequenininho ainda, ele vai se irritar, mas tem como tirar assim, né? Agora, quando ele já está bem viciado, já é bebê maior, aí fica complicado. Cris, aí a habilidade de comunicação do teu bebê, jogo de cintura, eu já vi. Distrair, né? Eu já vi algumas escolas fazendo a caixinha, recolhendo as chupetas na escola, né? Aí, minha amiga, é criatividade, mas cada caso é um caso, né? Então, assim, para você dizer, existe uma técnica para retirar a chupeta? Não. Para amamentação, inventaram aquela questão do desmame gentil, não é isso, Irenildes, né? Existe essa questão do desmame gentil, porque tem mulheres que sofrem muito na questão do desmame, né? Mas, normalmente, o desmame, ele acontece naturalmente, mas tem crianças, a Irenildes não relatou que mamou quantos anos? Até 5 anos. 5 anos, né? Então, uma criança de 5 anos, assim, chegando aqui pra mamar. Mas a chupeta, a gente não tem uma técnica, aí tem que ser habilidade mesmo de comunicação. Na realidade, a gente que protege o aleitamento materno, a gente não orienta nem o uso, nem introduzir, né? Nem introduzir, mas a gente vê que há situações e situações. Né? Então, às vezes, a gente vê que foi importante para aquela família, naquele momento, introduzir. Mas a família vai arrumar um jeitinho para tirar. Muito bem. A Bruna Silva, ela pergunta: por que algumas mães amamentam o filho em qualquer lugar? Rua, shopping, praça pública. E outras gostam de amamentar em um local calmo. Acho que varia, né? De mulher para mulher, né? Claro que está aberto você amamentar em qualquer lugar, mas vai de você. Se você quer um local mais tranquilo, que você não quer se expor, tranquilo. Tá? Não precisa realmente achar que é regra, todo mundo tem que amamentar em qualquer lugar. Né? A gente diz que a melhor coisa é a amamentação, porque você sai com a criança e aí você pode amamentar em qualquer lugar. Né? Mas às vezes também quando o bebê já está numa fase, vamos dizer, de 3, 4 meses, se você realmente não se isola para amamentar ele, ele não mama legal, ele fica mamando, às vezes até fere o peito da mãe de tanto puxar, porque ele quer olhar a televisão, ele quer alguém. É o bebê maroca. Né? Aí ele não quer soltar o peito, mas quer puxar. Né? Então, às vezes precisa se concentrar, então ele mama pouco, porque ele desconcentra. Então, às vezes a gente faz essa orientação. Da mulher ir para um local que deixa só ali o bebê para que ele faça uma mamada, né, longa. Ele se concentrar na mamada mesmo, mas esse é uma justificativa. Mas o que todo mundo precisa saber é o que Denise falou: amamentar pode ser em qualquer lugar, onde ela quiser. Se ela preferir um local reservado, glória a Deus, onde a gente tem, né, esses locais que ela possa se reservar, mas a gente não vê muito rotineiro isso, não. Muito bem. E a Roberta Gama faz o seguinte questionamento: como fazer o bebê que tem mais de 6 meses continuar mamando? Até os 8 ou mais. Oferecendo peito. Continuar fazendo a oferta. Assim, Roberta, eu falei oferecendo peito, mas o que a gente também tem que evitar? Acho que a Irenilde já até falou aqui durante esse podcast.
é a questão da introdução, por exemplo, de uma mamadeira, de alguma coisa, quer dizer, o mingau, aquele alimento. Ela diz que o mingau a gente não pode realmente oferecer esses alimentos industrializados, né? Mas às vezes aquilo pesa na barriguinha da criança de uma tal forma que o nosso leite materno ele é tão leve, né? Uma comida tão saudável, que a digestão é mais fácil. Pode ser que ele começa a orientação da gente não colocar açúcar dentro dos alimentos, tudo isso ajuda para não ter esse desmame antes dos 6 meses. E como a gente fala, não tem aleitamento materno, não tem receita. Eu não posso dizer o que é para ela é bom, para mim, para ti. Às vezes tem bebê que realmente não quer, quando ele começa a comer os alimentos dele, né? É dele ele não querer mais, entendeu? Enquanto tem outro que chega 3 anos, 4 anos, 5 anos, como eu, então é muito relativo isso, né? Agora, se ela ainda produz o leite, continua produzindo, o bebê não quer, ela pode também tirar e colocar numa frutinha. Não tem problema não. O pessoal diz, né, que o leite só pode ser dado diretamente no leite, não pode ser. E teve um outro detalhe que Irenides falou aqui, a questão do horário que ela trabalha. Se ela fica, como ela falou, ela disse aqui, com 8 horas trabalhando, às vezes o desmame é mais rápido pela ausência muito constante da mãe. Sim. Então ele vai começar a ver que ele não está mamando. Quanto menos frequência ele mama, né, pode desmamar mais rápido. Então cada caso a gente tem que analisar. Né? Muito bom. Gente, que conversa incrível, né? Que conversa necessária. Eu tenho certeza que muitas pessoas que nos acompanharam agora aqui nesse podcast, né? Saíram daqui com muitas informações importantes, né? Tenho certeza que se sentiram, se tem mães nos ouvindo, com certeza estão se sentindo mais segura, né? Para enfrentar esse momento de amamentação, enfrentar todas as dificuldades aí que foram relatadas aqui. Então, eu queria agradecer imensamente enfermeira Liane Soares, enfermeira Irenildes Costa, por esse compartilhamento, né, conosco aqui, de todo o conhecimento de vocês, né, de toda a expertise, e esse acolhimento que vocês trouxeram aqui com essa temática, né, da amamentação. E aí, reforçar aqui, para que as pessoas que estão nos ouvindo, né, procurem ajuda dos bancos de leite, procurem ajuda das equipes de saúde da família. Não se sintam sozinhas nesse processo de amamentação, nessa dificuldade. É algo que acontece com todas, né? Óbvio que com umas um pouco mais e outras menos, mas não se sintam só. Então, busquem sempre apoio, busquem sempre ajuda, seja nos bancos de leite, seja nas unidades básicas de saúde, ou em redes de apoio, né? Hoje a gente tem muitas redes de apoio aí de amamentação, algumas gratuitas, outras pagas, mas o importante é que você sempre busque, né, essa ajuda e que a gente possa aí fazer com que toda mãe ela possa viver esse processo de amamentação aí de uma forma mais tranquila, mais segura, né, com confiança e incentivando mesmo o aleitamento materno. Então, muito obrigada a todos, né, muito obrigada a vocês que nos acompanharam até agora pela sua companhia e até então o nosso próximo podcast. Em um mundo onde a saúde é essencial, a informação e o acesso rápido fazem toda a diferença. O Núcleo de Telesaúde da UFMA conecta você, profissional de saúde da atenção primária, a uma rede de especialistas com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Isso é feito por meio de serviços de teleconsultorias que capacitam os profissionais da APS para realizarem um atendimento qualificado. Por meio da plataforma Sofia, você tem acesso rápido a informações atualizadas baseadas em evidências científicas. Como funciona a Sofia? Primeiro, o profissional de saúde acessa a Sofia e insere sua dúvida na interface de teleconsultoria. O sistema verifica se a dúvida já foi respondida anteriormente no banco de dados da plataforma. Segundo, se a IA encontrar uma resposta adequada, ela sugere automaticamente o conteúdo ao profissional. Terceiro, se a resposta automática não atender às necessidades do profissional, ele pode optar por enviar a dúvida para um teleconsultor humano, seguindo o fluxo tradicional de teleconsultoria assíncrona. Quarto, o profissional receberá a resposta diretamente na Sofia, podendo acessar a solicitação a qualquer momento. Após o fim da teleconsultoria, ela fica disponível no banco de dados para futuras consultas, podendo ser utilizado como referência para outros profissionais, aprimorando futuras recomendações.
O telediagnóstico consiste na análise e interpretação de exames à distância, auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico de pacientes. O Núcleo de Telesaúde da UFMA oferece teleeletrocardiograma e teleretinografia. Por meio da oferta nacional de telediagnóstico do Ministério da Saúde, os teleeletrocardiogramas são realizados em parceria com o Hospital das Clínicas da UFMG e as teleretinografias em parceria com a UFG. Como aderir ao serviço? O município solicita o serviço. É preciso ter aparelhos e estrutura compatíveis para a realização do exame. A equipe técnica do Telesaúde irá fazer a implantação, configurar os equipamentos e treinar a equipe local. Uma vez implantado, o serviço está pronto para ser utilizado.